Eu nunca achei que o medo pudesse ser uma coisa física, algo que você consegue mastigar e sentir o gosto de ferro na boca. Para mim, o sobrenatural era entretenimento, coisa de cinema. Isso mudou há 3 anos, quando herdei o arquivo morto de um antigo cartório em uma cidadezinha que já nem consta mais nos mapas oficiais do interior da Bahia. Eu era um jovem historiador ambicioso e idiota, achando que encontraria documentos raros sobre o Brasil colonial. O que encontrei foi um exílio voluntário em um prédio que parecia ter sido construído para manter algo preso lá dentro, e não para proteger papéis. O prédio era um sobrado de 3 andares, com paredes de quase 1 metro de espessura e janelas que não abriam há meio século. O ar lá dentro era estagnado, carregado de um pó que parecia brilhar sobre a luz da minha lanterna. Nas primeiras semanas, o trabalho era monótono: catalogar certidões de óbito, registros de terras, testamentos. Mas, conforme eu me aprofundava nos níveis inferiores, nos porões onde a umidade brotava do chão, comecei a notar uma inconsistência. Havia registros de pessoas que não podiam ser nomeadas. Os papéis não traziam nomes, apenas descrições de características físicas e a data em que cessaram de ocupar o espaço. Foi em uma terça-feira, por volta das 11 da noite, que o isolamento começou a cobrar o seu preço. Eu estava no subsolo, organizando uma prateleira de metal enferrujada, quando ouvi um som de sucção, como se alguém estivesse tirando o pé de um amassal. O som vinha do fundo do corredor, onde o teto era tão baixo que eu precisava andar curvado. Eu apontei a lanterna e não vi nada, mas o silêncio que se seguiu não foi reconfortante, foi opressor. Senti a pressão atmosférica mudar, como se a sala estivesse sendo comprimida por mãos gigantescas. Voltei para minha mesa, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis. Foi quando as luzes fluorescentes começaram a piscar em um ritmo que parecia código Morse. Eu parei de escrever. No reflexo do vidro de uma moldura antiga na parede, eu vi a porta de metal do arquivo se fechando sozinha, lentamente, sem barulho. Quando o trinco bateu, o som ecoou como um tiro de canhão naquele vazio. Eu estava trancado. O pânico é um animal que morde forte. Eu corri até a porta, esmurrando o metal, mas ele parecia ter se tornado parte da parede de pedra. Atrás de mim, os arquivos começaram a se abrir. As gavetas de metal deslizavam para fora com um chiado estridente, uma por uma, de cima para baixo. E de dentro delas não saíam papéis, mas uma névoa escura, mais densa que a escuridão do quarto, que começou a se serpentear pelo chão, subindo pelas minhas pernas. Era um frio que não atingia a pele, atingia os ossos. Eu caí de joelhos e foi então que a vi. No canto mais escuro do porão, uma figura começou a se desdobrar. Ela parecia feita de sombras sobrepostas, uma massa de escuridão que mudava de forma constantemente. Ora parecia um homem alto e esguio, ora algo quadrúpede com membros longos demais para o corpo. Mas o que me destruiu por dentro foi o rosto, ou melhor, a falta dele. No lugar da face, havia um buraco perfeitamente circular, uma vacuidade que parecia sugar a luz da minha lanterna. A coisa não caminhava, ela distorcia o espaço ao seu redor para chegar mais perto. A cada passo, eu sentia uma memória minha sendo arrancada. Eu esqueci o nome da minha primeira escola, esqueci o rosto da minha tia que faleceu. Era como se aquela entidade estivesse se alimentando da minha identidade para ganhar forma física. O som que ela emitia era como de 1000 pessoas sussurrando socorro ao mesmo tempo, mas em frequências diferentes, criando uma dissonância que me fez vomitar ali mesmo. Você é o registro que faltava. A voz ecoou não nos meus ouvidos, mas diretamente no meu córtex cerebral. Era uma voz que carregava o peso de séculos de solidão. Eu comecei a perder a visão periférica. O mundo estava se tornando apenas aquele buraco negro no rosto da entidade. Eu senti mãos invisíveis, frias como gelo seco, segurando meus pulsos e meus asnúcleos, esticando meu corpo contra o chão de cimento frio. Eu vi as paredes do porão começarem a se cobrir com nomes. Nomes de pessoas que eu nunca conheci, escritos com o que parecia ser fuligem. E no meio deles, vi o meu próprio nome começando a se formar, letra por letra.
queimando na pedra. Em um ato de desespero absoluto, eu peguei o isqueiro que usava para acender meus cigarros e o risquei perto de uma pilha de certidões de óbito antigas. O papel seco pegou fogo instantaneamente. A chama, pequena, amarela e vibrante, agiu como um repelente. A entidade recuou com um grito que não foi ouvido, mas sentido como um terremoto. O fogo se espalhou rápido, alimentado pelo pó e pelo oxigênio estagnado. A luz do incêndio parecia ferir a criatura, que começou a se desintegrar em cinzas negras que flutuavam para o teto. A pressão na porta cedeu. Eu a empurrei com toda a força que me restava e saí correndo pelas escadas enquanto o fogo consumia o porão e todos aqueles registros sem nome. Eu saí para a rua, respirando o ar úmido da madrugada, e não parei de correr até chegar à rodoviária da cidade vizinha. Hoje, eu moro em um apartamento no centro de uma metrópole, cercado de luzes de neon e barulho constante. Eu nunca fico no escuro. Tenho luzes de emergência em todos os cômodos. Mas o medo nunca me deixou de verdade. Às vezes, quando estou quase pegando no sono, eu ouço o som de uma gaveta de metal se abrindo no silêncio do quarto. E quando olho no espelho para fazer a barba, percebo que algumas das minhas memórias de infância ainda estão desaparecendo, como se algo, lá naquele porão queimado, ainda estivesse mastigando o que sobrou de quem eu fui. Eu queimei os papéis, mas a coisa ficou com uma parte de mim, e eu sinto que um dia ela virá buscar o resto do registro. Esta história não é algo que eu goste de repetir. Na verdade, passei os últimos 5 anos tentando me convencer de que sofri um surto psicótico, mas as cicatrizes no meu antebraço e o fato de eu não conseguir mais dormir sem 3 fontes de luz diferentes no quarto me lembram da verdade. Aconteceu no norte da Escócia, em uma vila costeira tão pequena que não tinha mais do que 12 habitantes permanentes. Eu fui para lá em busca de silêncio para terminar minha tese de doutorado sobre folclore náutico e acabei encontrando a razão pela qual esses mitos existem. Aluguei um farol desativado que havia sido convertido em uma residência rústica. O lugar era cercado por penhascos negros que pareciam dentes de um gigante saindo do oceano. Nos primeiros 10 dias, tudo foi perfeito. O som das ondas e o vento uivante eram a trilha sonora ideal. Mas na 11ª noite, o mar mudou. Não houve tempestade, não houve vento forte. O oceano simplesmente ficou plano como um espelho de chumbo e uma névoa amarela com cheiro de iodo e decomposição começou a subir das profundezas, engolindo a base do farol. Eu estava na lanterna, a parte mais alta da torre, quando ouvi o primeiro som. Não vinha de fora, mas de dentro da estrutura. Era um som de sucção, como se algo molhado e pesado estivesse subindo os degraus de metal da escada em espiral. Plaf, plaf, plaf. O intervalo entre os sons era irregular, o que indicava que o que quer que fosse não tinha uma locomoção humana. Eu me levantei e olhei pelo vão da escada. A escuridão lá embaixo parecia mais densa do que o normal, quase sólida. Peguei minha lanterna tática e apontei para baixo. A luz atravessou 30 metros de vazio até atingir algo que me fez soltar um grito que morreu na minha garganta. O que subia as escadas era uma massa de carne pálida, translúcida, que parecia uma mistura de uma água-viva gigante com membros humanos atrofiados. Não tinha ossos, apenas cartilagem que estalava de forma audível enquanto a criatura se impulsionava para cima. Onde deveria ser a cabeça, havia uma fenda vertical que se abria e fechava, expelindo um vapor fétido que fazia meus olhos arderem. Eu entrei em pânico. Corri para o quarto de serviço na lanterna e bati a porta de ferro, passando o ferrolho. Eu ouvia os estalos da cartilagem chegando ao topo. A criatura parou do outro lado da porta. Não houve batidas. Houve apenas um silêncio absoluto que durou talvez 10 minutos, mas que pareceu uma eternidade. Então, a voz começou.
Era a voz da minha irmã, que morreu quando eu tinha 10 anos. Ela chamava meu nome com a mesma entonação de quando brincávamos no quintal. Arthur, abre a porta. Está frio aqui fora, Arthur. A água está entrando nos meus pulmões. Eu sabia que era uma armadilha. Eu sabia que ela estava morta, mas a precisão fonética daquela voz era tão perfeita que minha mão se moveu involuntariamente em direção ao ferrolho. Eu me forcei a recuar, mordendo o próprio lábio até sangrar para manter a consciência. A voz mudou. Passou de uma criança para um homem velho, depois para uma mulher chorando, e então para um som que eu só posso descrever como a frequência de um rádio sintonizado entre estações, mas composto por gritos humanos processados. A criatura começou a se espremer por baixo da porta. A porta de ferro tinha um vão de menos de 2 centímetros, mas aquela massa de carne começou a se achatar, transformando-se em uma lâmina de tecido orgânico que deslizava para dentro do quarto. Eu vi o primeiro tentáculo pálido e úmido entrar. Ele tinha ventosas que pareciam bocas minúsculas, cada uma com dentes microscópicos que vibravam. Eu recuei até a janela que dava para o penhasco. Era uma queda de 50 metros direto para as rochas e para o mar morto. Eu preferia a morte àquela coisa. Mas antes que a criatura se reconstituísse dentro do quarto, ela se ergueu, atingindo quase 3 metros de altura, ocupando todo o espaço. Ela não tinha olhos, mas eu sentia que ela via cada átomo do meu ser. Ela estendeu um membro que terminou em algo parecido com uma mão humana, mas com 7 dedos longos e sem unhas. Ela tocou a parede ao meu lado e o concreto simplesmente apodreceu instantaneamente, transformando-se em pó negro. A criatura não queria me comer, ela queria me traduzir. Eu senti minha mente começar a ser inundada por visões de cidades submarinas feitas de ossos, de sóis negros queimando em dimensões onde o tempo corre para trás. Minha cabeça parecia que ia explodir sob o peso daquela informação proibida. Em um último esforço de sanidade, eu peguei um dos sinalizadores de emergência que estavam na caixa de segurança do farol. Eu o acionei diretamente no centro daquela massa de carne. A luz de magnésio vermelho inundou o quarto com um calor insuportável. A criatura emitiu um som que não foi um grito, mas uma onda de choque que quebrou todos os vidros da lanterna. Ela começou a se liquefazer, voltando a ser aquela poça de gelatina nojenta, e deslizou freneticamente para fora, descendo as escadas em uma velocidade impossível. Eu desmaiei devido à fumaça do sinalizador. Fui encontrado 2 dias depois pelos guardas costeiros que estranharam o farol apagado e as janelas estouradas. Eles me encontraram catatônico, abraçado aos meus joelhos, com o cabelo que antes era castanho, agora completamente branco. Hoje, eu vivo longe do mar. Eu moro no deserto, onde o ar é seco e não há neblina. Mas toda vez que eu tomo banho e a água escorre pelo meu corpo, eu sinto uma repulsa física. Porque eu sei que em algum lugar nas profundezas abissais, aquela coisa ainda carrega as informações que roubou da minha mente. E às vezes, quando o rádio do carro fica sem sinal e começa a emitir apenas estática, eu consigo ouvir, bem baixinho, a voz da minha irmã me perguntando se eu já estou pronto para terminar a nossa conversa. O que mais me assusta, no entanto, não é a memória do monstro. É o fato de que desde aquela noite eu consigo prever exatamente quando alguém vai morrer na minha vizinhança. Eu sinto o cheiro do iodo e da neblina amarela subindo pelo ralo da cinca, horas antes do vizinho sofrer um infarto ou um acidente. Eu fui marcado. Eu sou o farol deles agora. O que eu vou relatar agora não é um pedido de ajuda, porque eu sei que para mim já é tarde demais. É, na verdade, um testamento de sanidade. Passei os últimos 8 meses trancado neste apartamento, cobrindo cada fresta das portas com sal e fita isolante. Não porque eu sofra de alguma fobia,
mas porque eu vi o que existe nas dobras da realidade. Se você estiver lendo isso, por favor, entenda. O mundo que você enxerga é apenas uma fina película de gelo sobre um oceano de horrores antigos e famintos. Minha descida ao abismo começou em uma expedição urbana, em uma fábrica de tecidos abandonada no interior de São Paulo. Eu era um fotógrafo especializado em ruínas modernas. O lugar era imenso, um esqueleto de concreto e ferro fundido que outrora pulsava com o barulho de teares, mas que agora só abrigava o mofo e o eco. Eu estava procurando a luz perfeita, aquela que entra pelas telhas quebradas e ilumina a poeira suspensa como se fossem diamantes. Eu buscava a beleza na decadência, mas acabei encontrando a arquitetura do medo. Ao descer para o setor de caldeiras, que ficava 2 níveis abaixo do solo, notei que o layout da fábrica não fazia sentido. Pelas plantas que eu tinha estudado, o subsolo deveria terminar em uma parede de retenção. No entanto, havia um corredor novo, uma passagem estreita cujas paredes não eram feitas de tijolos, mas de uma substância que parecia obsidiana polida, fria ao toque e estranhamente orgânica. À medida que eu avançava, o som do mundo exterior, os pássaros, o vento nas árvores, o trânsito distante, desapareceu completamente. Foi substituído por um som rítmico, um pulsar surdo que parecia vir debaixo dos meus pés. Tum-dum, tum-dum, como um coração colossal batendo no centro da terra. Eu deveria ter voltado. Todo o instinto de preservação que herdamos de nossos ancestrais gritava para que eu corresse, mas a curiosidade é uma doença. No final desse corredor, cheguei a uma câmara circular. No centro, não havia máquinas ou entulho. Havia uma fenda no chão, uma abertura perfeitamente geométrica de onde emanava uma luz de uma cor que eu não consigo descrever. Não era azul, nem violeta. Era uma cor que o olho humano não foi projetado para processar. Algo que causava uma dor aguda atrás da minha retina só de olhar. Aproximando-me da borda, olhei para baixo. Eu não vi o fundo. Vi o que parecia ser um céu invertido, um espaço infinito onde constelações de formas geométricas negras giravam em torno de um vazio central. E lá, flutuando naquele abismo, estavam eles. Não eram fantasmas, nem demônios no sentido bíblico. Eram entidades de puro conceito, seres que pareciam ser feitos de ângulos e equações impossíveis. Eles não tinham rostos, mas eu sentia que cada uma daquelas formas estava ciente da minha presença no topo da fenda. Foi quando um deles começou a subir. Ele se movia através de saltos dimensionais. Em um segundo era um ponto distante no abismo, no outro estava a 10 metros de mim. Uma figura que parecia um homem feito de fumaça estática e espelhos quebrados. A cada movimento dele, a realidade ao meu redor se estilhaçava. O teto da fábrica desaparecia e eu via o vazio. O chão se tornava líquido e depois sólido novamente. O pavor que senti não era o medo da morte. Era o medo da aniquilação total da minha existência, da minha história, da minha alma. A entidade parou na minha frente. Eu não conseguia fechar os olhos. Era como se minhas pálpebras tivessem sido removidas. Ela estendeu algo que se assemelhava a um filamento de luz negra e tocou o meu peito, bem em cima do coração. Naquele instante, eu deixei de ser eu. Minha mente foi inundada por bilhões de anos de história cósmica. Eu vi o nascimento de estrelas que queimam frio, vi civilizações que viveram e morreram em segundos de tempo humano, e vi o que eles fazem conosco. Nós somos gado, mas não para a carne. Somos gado emocional. Eles se alimentam da complexidade do sofrimento humano, daquela mistura específica de esperança e desespero que só nós possuímos. Aquela fábrica não era uma fábrica de tecidos, era um ponto de drenagem, um lugar onde por décadas o cansaço e a miséria dos operários foram colhidos através daquela fenda. Eu não sei como saí de lá. Minha memória tem um buraco de 3 dias. Acordei deitado no meu carro, quilômetros da distância, e a câmera fotográfica derretida no banco do passageiro. Mas o pior não foi o que eu perdi, foi o que eu trouxe comigo. Aquele toque no meu peito deixou uma marca, uma mancha escura que cresce a cada dia. E agora
Eu não vejo o mundo como você. Quando olho para uma pessoa na rua, não vejo o rosto dela. Vejo os filamentos que saem de sua nuca, subindo para o céu, onde figuras invisíveis para os outros estão sentadas colhendo cada gota de tristeza. Eu vejo as engrenagens da realidade e elas estão enferrujadas. O som do coração da terra agora me persegue em qualquer lugar. Tum-dum, tum-dum, está ficando mais alto. Ontem eu cometi o erro de olhar para o espelho no banheiro no escuro. Por um segundo, minha imagem se desfez em estática e eu vi a entidade atrás de mim, no meu quarto, esperando. Ela não está mais na fábrica. Ela está vinculada a mim. Eu sou o portal por onde ela está entrando neste mundo, pouco a pouco. Cada vez que eu sinto medo, ela se torna mais sólida. Cada vez que eu escrevo ou falo sobre isso, ela ganha força. Eu estou ouvindo batidas na porta agora, mas não são batidas de mãos humanas. É o som de obsidiana batendo em madeira. O cheiro daquela cor impossível está inundando o apartamento. Se você encontrar este relato, não procure a fábrica. Não olhe para as sombras por muito tempo. E, pelo amor de tudo o que é sagrado, tente ser feliz, porque o seu brilho é a única coisa que os mantém afastados. Mas a sua dor é o convite para o jantar. Eles acabaram de atravessar a porta. Eu posso ver os ângulos se dobrando. O silêncio está chegando. E desta vez, ele não vai embora. Eu nunca contei essa história inteira para ninguém. Sempre paro no meio, disfarço, mudo de assunto. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não foi um pesadelo, nem imaginação. Eu sei porque ainda carrego as marcas, não no corpo, mas na cabeça. E algumas coisas, depois que você vê, nunca mais vão embora. Tudo começou quando aceitei cuidar de uma casa antiga enquanto os donos viajavam. Ficava numa estrada de terra, afastada da cidade, cercada por mato alto e árvores retorcidas, que pareciam crescer de forma errada, como se evitassem algo no chão. O aluguel era barato demais para recusar, e eu precisava do dinheiro. Os vizinhos mais próximos ficavam a quase 2 quilômetros dali. Silêncio total à noite, exceto pelos insetos, e mais nada. Pelo menos era o que eu pensava. Na primeira semana, nada de estranho aconteceu. Apenas aquela sensação incômoda de estar sendo observado, principalmente no corredor que levava ao quarto dos fundos. Sempre que eu passava por ali, o ar parecia mais pesado, como se faltasse oxigênio. Eu ria de mim mesmo, dizendo que era só a casa velha rangendo. Na 8ª noite, acordei com o som de passos dentro da casa. Não eram estalos de madeira, eram passos lentos, arrastados, como alguém andando descalço no chão frio. Fiquei imóvel na cama, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir do outro lado da casa. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto. Então, alguém respirou. Uma respiração profunda, longa demais, pesada demais para ser humana. Eu sentia o ar gelado passar por baixo da porta. Segurei a respiração, esperando que aquilo fosse embora. Depois de alguns segundos, os passos se afastaram pelo corredor. Eu não dormi mais naquela noite. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. Objetos apareciam fora do lugar. A porta do quarto dos fundos, que eu mantinha sempre trancada, aparecia aberta. E sempre que isso acontecia, havia um cheiro forte de terra molhada lá dentro, como se alguém tivesse acabado de sair de uma cova. Na 4ª noite após os passos, decidi abrir aquele quarto. As paredes estavam cobertas por marcas escuras, como mãos sujas arrastadas pelo reboco. No centro do cômodo, o chão estava afundado, formando um círculo perfeito. Quando me aproximei, senti um frio tão intenso que meus dentes começaram a bater. Foi então que ouvi um sussurro vindo de baixo do chão. Não eram palavras claras, era um murmúrio, como várias vozes falando ao mesmo tempo, muito baixinho, repetindo meu nome. Eu corri para fora do quarto e tranquei a porta. Passei o resto do dia fora, tentando convencer a mim mesmo de que tudo tinha explicação.
Mas quando voltei à noite, encontrei algo que me fez entender que eu não estava sozinho. Havia pegadas de barro espalhadas pela casa. Não eram pegadas normais. Os pés eram longos demais, com dedos finos e tortos, como se nunca tivessem sido feitos para andar sobre o chão. As pegadas iam do quarto dos fundos até a frente da minha cama. Naquela noite, eu não consegui fugir. O carro não ligava, o celular não tinha sinal, e a estrada parecia diferente, como se não levasse a lugar nenhum. Quando o sol se pôs, o silêncio ficou absoluto. Por volta das 3 da manhã, ouvi o chão do quarto dos fundos ceder. O som foi acompanhado por um grito abafado, como se algo estivesse sendo puxado para fora da terra à força. As paredes da casa começaram a vibrar. A porta do meu quarto se abriu sozinha, lentamente, revelando o corredor completamente escuro. A escuridão não parecia ausência de luz, parecia uma coisa sólida, viva. Então eu vi uma figura alta demais para caber ali, magra ao extremo, com a pele da cor da terra úmida. O rosto não tinha olhos, apenas buracos profundos, e a boca se abria até quase o pescoço, se contorcendo como se estivesse tentando lembrar como se fala. Ela se arrastava em minha direção, deixando rastros de barro e algo mais escuro pelo chão. Quando ela falou, a casa inteira respondeu. A voz não vinha só da criatura, vinha das paredes, do chão, do teto. Dizia que aquela casa nunca esteve vazia, que eu estava dormindo sobre algo que não deveria ter sido enterrado, que agora eu fazia parte daquilo. Eu gritei, não por ajuda, por desespero. Fechei os olhos e senti mãos frias tocando meu rosto, meu peito, minhas pernas, como se várias coisas tentassem me segurar ao mesmo tempo. Senti o cheiro de terra entrar nos meus pulmões. Quando acordei, era manhã. Eu estava deitado do lado de fora da casa, coberto de barro, com as unhas sangrando como se tivesse cavado sua própria saída. A casa estava silenciosa, normal demais. Fui embora naquele mesmo dia. Nunca mais voltei. Meses depois, pesquisando sobre o lugar, descobri que a casa havia sido construída sobre um antigo terreno onde corpos eram enterrados, sem identificação, décadas atrás. O quarto dos fundos ficava exatamente sobre a área mais profunda. Às vezes, ainda acordo de madrugada com cheiro de terra molhada, e em noites muito silenciosas, juro ouvir alguém respirando atrás da porta do meu quarto, esperando eu abrir. Eu demorei anos para aceitar que aquilo realmente aconteceu. Durante muito tempo, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de exaustão, estresse, algum tipo de surto. Mas há detalhes que não se explicam. Sons que ainda reconheço. Cheiros que voltam do nada. E, principalmente, a certeza absoluta de que algo me viu e nunca esqueceu meu rosto. Na época, eu trabalhava como técnico de manutenção de torres de transmissão. Era um serviço solitário, quase sempre em locais isolados, longe de cidades, longe de qualquer ajuda rápida. A torre em questão ficava numa região de mata fechada, a quase 1 hora da estrada mais próxima. O acesso era feito por uma trilha antiga, aberta décadas antes, hoje praticamente engolida pela vegetação. O relatório dizia apenas que havia falhas constantes no sinal durante a madrugada. Cheguei lá no fim da tarde. O céu estava limpo demais, azul demais, como aqueles dias estranhamente perfeitos que antecedem algo ruim. O rádio do carro perdeu o sinal a poucos quilômetros da torre. O celular morreu logo depois, mesmo com bateria quase cheia. Eu não dei muita importância, era comum naquela região. A torre surgia no meio da clareira como uma agulha enferrujada cravada no chão. Ao redor, árvores tortas, com troncos grossos e retorcidos, cresciam de forma irregular, como se evitassem chegar muito perto dela. Não havia pássaros, nenhum inseto audível. O silêncio era tão completo que meus próprios movimentos pareciam invasivos. Montei o acampamento improvisado e comecei a vistoria básica. Tudo parecia normal demais. Nenhum cabo rompido, nenhum equipamento queimado.
Ainda assim, os registros mostravam quedas de sinal sempre entre 2h47 e 3h12 da madrugada. Às 2h40, ouvi o primeiro som. Não vinha da torre, vinha da mata. Era um estalo seco, repetitivo, como galhos sendo quebrados lentamente, um por um. Pensei em algum animal grande. Fiquei atento, segurando a lanterna firme. O som se aproximava e então parou, de repente, como se tivesse percebido que eu estava ouvindo. Às 2h47 em ponto, todas as luzes da torre apagaram ao mesmo tempo. O rádio chiou violentamente, cuspindo um ruído distorcido, e então uma voz surgiu no meio da interferência. Não era uma comunicação normal. Era baixa, arrastada, como alguém falando com a boca cheia de terra. Ela não dizia palavras completas, apenas sílabas desconexas, repetidas, como se estivesse tentando lembrar como falar. O ar ficou gelado. Não o frio comum da noite, mas um frio úmido, pesado, que parecia entrar pela pele. A lanterna começou a falhar. Quando iluminei a base da torre, vi algo que não estava ali antes. Marcas no chão. Eram profundas, afundadas na terra, como se algo muito pesado tivesse se apoiado ali. Não pareciam pegadas comuns. Tinham muitos dedos, longos demais, curvados demais. Algumas marcas se sobrepunham, como se a coisa tivesse mais de uma forma de andar. O som na mata voltou, agora em vários pontos ao mesmo tempo. Estalos, arrastos, algo roçando contra troncos. Eu girava a lanterna tentando identificar a origem, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, como se não conseguisse ir longe o suficiente. Foi então que ouvi meu nome. Não gritado, sussurrado. Veio de trás de mim, perto demais do meu ouvido. Eu senti a vibração da voz, mesmo sem entender como algo poderia falar tão baixo e ainda assim ser tão presente. Meu corpo inteiro travou. O cheiro veio logo depois. Terra molhada, ferrugem, algo antigo, parado há muito tempo. Quando criei coragem para me virar, vi que não estava sozinho na clareira. Entre as árvores, algo se movia de forma errada. Alto demais para ser humano, mas curvado como se tentasse se adaptar a um formato que não era o seu. A luz da lanterna revelou partes dele aos poucos. Pele escura, rachada, como barro seco. Membros finos demais, em quantidade que não fazia sentido. E um rosto, se é que aquilo podia ser chamado de rosto. Havia vários rostos pressionados sobre a pele, formando volumes irregulares, como se outras pessoas estivessem presas ali dentro, tentando sair. Alguns pareciam gritar em silêncio. Outros tinham os olhos abertos, agarrados, olhando diretamente para mim. A coisa começou a se mover em minha direção, mas não andando. Ela se arrastava, dobrando o próprio corpo, fazendo a terra afundar a cada movimento. O rádio voltou a chiar, e agora eu entendia. As vozes eram as mesmas que eu via nos rostos. Ela parou a poucos metros de mim. Dentro da minha cabeça ouvi pensamentos que não eram meus. Imagens de pessoas subindo a torre, pessoas trabalhando, pessoas sozinhas à noite, pessoas que nunca voltaram. A criatura não caçava, ela esperava. Esperava alguém isolado o suficiente para desaparecer sem levantar perguntas. Ela disse que a torre não transmitia sinal. Ela transmitia chamados. Quando senti algo tocar minha perna, percebi que outras coisas saíam da mata. Não tão grandes quanto aquela, mas igualmente erradas. Formas incompletas, rastejando, com mãos longas demais, bocas que se abriam em ângulos impossíveis. Eu corri. Não lembro do caminho. Não lembro de cair. Só lembro da sensação de mãos frias agarrando minha roupa, tentando me puxar para trás, e das vozes ficando cada vez mais altas dentro da minha cabeça. Acordei ao amanhecer, deitado no meio da trilha, quilômetros longe da torre. Meu equipamento estava destruído, meu corpo coberto de arranhões profundos. No meu braço, marcas circulares, como dedos afundados na carne. A empresa fechou o caso como falha técnica e desativou a torre semanas depois. Mas às vezes, no meio da madrugada, meu celular perde o sinal do nada. A tela pisca
e por alguns segundos, antes de apagar, surge uma notificação vazia, sem texto, sem número. Eu hesitei muito antes de escrever isso. Não porque seja difícil lembrar, mas porque lembrar parece chamar a atenção daquilo que eu enfrentei. Algumas histórias não gostam de ser contadas. Algumas coisas preferem permanecer esquecidas. Ainda assim, se alguém ler isso e decidir ir embora antes de cometer o mesmo erro que eu, então talvez tenha valido a pena. Tudo começou quando herdei a casa do meu avô. Ninguém da família queria aquela propriedade. Ficava em uma região afastada, quase rural, cercada por morros e mata fechada. A estrada que levava até lá era antiga, cheia de curvas, e desaparecia na neblina sempre que o sol começava a cair. Meu avô morreu sozinho naquela casa. Foi encontrado dias depois, sentado numa cadeira da cozinha, com os olhos abertos e uma expressão que ninguém conseguiu explicar. Disseram que foi infarto, mas ninguém morre de infarto olhando para o canto da parede com aquele tipo de medo. Quando cheguei lá, a casa parecia maior do que eu lembrava da infância. Os cômodos eram profundos, os corredores longos demais, e havia portas que eu não recordava existirem. O ar tinha um cheiro constante de madeira velha misturada com algo mineral, como pedra molhada. Na primeira noite, ouvi o sino. Era um som distante, grave, ecoando pelo vale. Não vinha da casa, mas parecia ressoar dentro dela. Cada badalada fazia o chão vibrar levemente, como se algo muito grande estivesse se movendo sob a terra. Olhei o relógio, 1h13 da madrugada. O sino tocou exatamente 7 vezes, e então silêncio absoluto. Na manhã seguinte, encontrei marcas no quintal. Sulcos profundos na terra, formando círculos irregulares, como se algo tivesse sido arrastado em volta da casa. Não eram pegadas, eram trilhas, como se um corpo enorme tivesse sido puxado lentamente, repetidas vezes, sempre no mesmo trajeto. Dentro da casa, comecei a perceber detalhes estranhos, quadros tortos mesmo depois de eu endireitá-los, portas que rangiam apenas quando eu passava por elas, espelhos que pareciam devolver meu reflexo com um pequeno atraso, quase imperceptível, mas suficiente para causar desconforto. Na terceira noite, acordei com alguém andando no sótão. Passos pesados, lentos, acompanhados por um som de algo sendo arrastado. O sótão não tinha escada fixa, apenas uma abertura no teto do corredor, lacrada há anos. Mesmo assim, os passos iam e vinham, sempre acima do meu quarto. Quando criei coragem para subir, encontrei a tampa aberta. O sótão estava muito maior do que deveria. O teto parecia distante demais, perdido na escuridão. Havia objetos antigos espalhados pelo chão, móveis quebrados, roupas, caixas e símbolos riscados nas vigas de madeira. Símbolos que não pareciam ser feitos para serem vistos de cima, mas de baixo, como se algo no chão precisasse lê-los. No centro do sótão havia um sino pendurado por um fio grosso e antigo. Ele não estava ali antes. Quando me aproximei, senti uma pressão absurda no peito. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Meus ouvidos começaram a zunir e então ouvi vozes, muitas delas, falando ao mesmo tempo, mas todas no mesmo tom baixo e reverente. Elas diziam o nome do meu avô. Disseram que ele foi o último a ouvir o chamado completo, que entendeu tarde demais, que agora era a minha vez de aprender. O sino se moveu sozinho. Ele não balançou, ele foi puxado para trás, como se algo invisível o tivesse agarrado, e então tocou. O som foi diferente do que ouvira antes. Não ecoou para fora, ecoou para dentro de mim. Senti imagens invadirem minha mente. A casa sendo construída sobre algo antigo, pessoas desaparecendo ao longo de décadas, o sino sendo usado não para avisar, mas para alimentar. Aquilo que vivia sob a casa não podia subir totalmente. Precisava ser lembrado, precisava ser chamado. O sino era a âncora. Desci do sótão em pânico. As luzes começaram a piscar, as paredes rangiam como se estivessem respirando.
O chão da cozinha cedeu alguns centímetros, revelando uma fenda escura de onde vinha aquele cheiro mineral. E algo mais, um cheiro vivo. Ouvi então o som mais perturbador de todos. Uma respiração. Não vinha de um ponto específico, vinha da casa inteira, como se ela estivesse cheia de pulmões invisíveis. As portas começaram a bater sozinhas, uma por uma, até restar apenas a do porão. Uma porta que sempre esteve lá, mas que ninguém jamais abriu. Ela se abriu sozinha. Do escuro, algo começou a emergir lentamente. Não uma criatura completa, mas partes, mãos enormes, retorcidas, com dedos em excesso, fragmentos de rostos fundidos uns aos outros, olhos demais, todos fixos em mim. Aquilo não subia, ela se montava, como se estivesse se lembrando de como existir. Dentro da minha cabeça, ouvi meu avô, ou algo usando a voz dele. Disse que resistir só prolongava. Disse que a casa precisava de alguém acordado, alguém consciente, alguém que ouvisse o sino e respondesse. Disse que agora eu entendia porque ele nunca foi embora. Eu nem pensei, apenas corri. Saí da casa no meio da madrugada, descendo a estrada sem olhar para trás. O sino tocou de novo, mais alto, mais próximo, como se estivesse pendurado dentro do meu peito. Nunca mais voltei. Meses depois, a casa foi encontrada em ruínas após um deslizamento de terra. Disseram que o solo cedeu, que foi algo natural. Mas às vezes, quando o silêncio fica muito profundo demais, eu ouço um sino distante. 7 badaladas, sempre 7. E junto com o som, a certeza esmagadora de que aquilo não morreu, apenas perdeu a casa. E ainda se lembra de mim. Eu precisei de muito tempo para aceitar que aquilo não foi um delírio, nem um sonho prolongado causado por medo ou isolamento. Porque sonhos acabam, delírios se desfazem. O que eu vivi apenas se escondeu, como algo paciente demais para desaparecer de vez. Tudo começou quando participei de uma expedição que oficialmente nunca aconteceu. Eu era pesquisador de campo, especializado em cartografia e análise de terrenos extremos. Fui convidado para integrar um grupo pequeno, 6 pessoas no total, para mapear uma região montanhosa praticamente intocada, onde imagens de satélite falhavam constantemente. O governo dizia que era apenas interferência geológica, mas o contrato tinha cláusulas demais para algo tão simples. Não havia nome de órgão responsável, não havia autorização formal, apenas ordens. A área ficava distante de qualquer rota conhecida. Levamos dias caminhando até o ponto indicado nas coordenadas. Conforme avançávamos, percebíamos algo estranho. A bússola girava sem parar, os relógios atrasavam minutos inteiros sem explicação, e a noção de distância começava a se perder. Caminhávamos por horas, e ainda assim, certos marcos naturais pareciam nunca se afastar completamente. No 4º dia, encontramos o vale. Ele não aparecia em mapa algum. Era fundo demais, largo demais, silencioso demais. As montanhas ao redor formavam uma espécie de círculo irregular, como se algo tivesse pressionado o terreno de dentro para fora. Nenhum pássaro sobrevoava, nenhum inseto se movia. O silêncio não era ausência de som, era contenção. No centro do vale havia estruturas. Não eram ruínas no sentido comum, eram formas que sugeriam intenção, mas não função. Paredes curvas, pilares inclinados, passagens estreitas demais para conforto humano. Tudo parecia antigo além da noção de tempo. Algumas superfícies tinham marcas gravadas profundamente, símbolos repetidos com pequenas variações, como se várias mãos tivessem tentado registrar a mesma coisa, sem nunca conseguir por completo. Na primeira noite, ninguém conseguiu dormir. O chão vibrava levemente em intervalos irregulares, não como terremoto, mas como uma pulsação profunda.
Cada vez que isso acontecia, sentíamos uma pressão estranha no peito, como se o ar fosse momentaneamente mais denso. Um dos membros do grupo, o mais experiente, começou a agir de forma estranha. Ele se afastava do acampamento sem perceber, andando em direção às estruturas. Quando o chamávamos, demorava a responder, como se estivesse ouvindo algo mais interessante. Na segunda noite, ouvimos vozes. Elas vinham debaixo da terra. Não eram gritos, eram murmúrios contínuos, sobrepostos, impossíveis de distinguir individualmente. Algumas pareciam sussurrar palavras conhecidas, outras apenas imitavam sons humanos de forma imperfeita. Quando tentávamos gravar, os equipamentos falhavam, as baterias descarregavam instantaneamente. No terceiro dia, encontramos a abertura. Era uma fenda enorme no solo, larga o suficiente para engolir um caminhão. As bordas eram lisas demais, como se a rocha tivesse sido derretida. Do fundo vinha um vento quente e úmido, carregado de um cheiro impossível de descrever. Algo orgânico, antigo, vivo demais. Um dos pesquisadores disse em voz baixa algo que nunca esqueci. Isso não é uma caverna, é uma garganta. Naquela noite, o primeiro desapareceu. Não ouvimos passos, nem gritos, apenas notamos sua ausência. Seus equipamentos estavam intactos, organizados demais para alguém que tivesse saído voluntariamente. No lugar onde ele dormia, havia marcas no chão, como dedos enormes pressionando a terra, deixando afundamentos circulares. O pânico começou a se espalhar. Alguns queriam ir embora, outros diziam que não podíamos, que o caminho de volta já não fazia sentido. E de fato, quando tentamos sair do vale, percebemos que as trilhas haviam mudado. As montanhas pareciam mais próximas, o horizonte estava errado. Na quarta noite, algo emergiu da fenda. Não inteiro, nunca inteiro. Primeiro vieram os sons, estalos profundos, como ossos se rearranjando. Depois, sombras projetadas contra as paredes do vale, distorcidas demais para corresponder a qualquer forma conhecida. O ar ficou pesado, quente, difícil de respirar. E então, vimos. A coisa não tinha uma forma fixa, ela se montava a partir de fragmentos, membros demais, articulações impossíveis, superfícies que pareciam pele e pedra ao mesmo tempo. Rostos surgiam e desapareciam, alguns humanos, outros quase humanos, todos presos em expressões de pavor ou compreensão tardia. Ela não nos atacou, ela nos reconheceu. Dentro da minha cabeça, senti pensamentos que não eram meus, imagens de eras antigas, da terra sendo moldada, de criaturas observando o surgimento da vida como quem observa um experimento. Aquilo estava ali antes de tudo, e algo havia tentado prendê-lo, não para nos proteger, mas para conter um erro. A entidade precisava de observadores, precisava ser lembrada para continuar coesa. Cada mente humana servia como âncora, como ponto de estabilidade. Era por isso que o vale existia, era por isso que ninguém voltava. Um por um, meus companheiros começaram a mudar. Falavam menos, olhavam mais para a fenda. Alguns sorriam sem perceber, outros choravam sem saber por quê. Na sexta noite, restávamos apenas 2. Meu último colega decidiu descer. Ele disse que precisava entender, que talvez, se alguém aceitasse ouvir completamente, aquilo os deixaria ir. Eu o vi desaparecer na escuridão da fenda, enquanto o vale inteiro vibrava como um órgão vivo. Depois disso, o silêncio foi absoluto. Eu não sei como escapei. Acordei dias depois, a quilômetros dali, encontrado por moradores locais. Não havia sinal do vale, nenhuma montanha em círculo, nenhuma fenda, apenas terreno comum. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto aquela mesma pressão no peito. Às vezes sonho com símbolos que nunca vi conscientemente,
E em noites muito silenciosas, sinto algo vasto demais para caber no mundo, pensando em mim. Não com raiva, mas com expectativa, como se ainda estivesse contando o tempo até eu lembrar demais.